Axiomas e aforismos elementares sobre mestragem e jogos de RPGs no estilo antigo, de Ben Milton e Steven Lupkin, organizados e corrigidos por David Perry e ilustrado por Evelyn Morrow, com essas ilustrações bem charmosas. Cara, esse é o Princípia Apócrifa, versão em português, tupiniquim. Já deixo os agradecimentos ao trabalho de tradução e localização para o português Brasil por Antônio Marcelo e Marcos Mortati, a galera do Geração Xerox, né? O layout original de David Perry e o layout em português do Tony, Antônio Marcelo. Quando eu li, eu até falei assim, quem que é Antônio Marcelo? É o Tony lá do Geração Xerox. E esse é um material gratuito, tá? Eu já tenho material. Isso aqui, produção... eu fiz a versão física artesanal, tá? Como eu faço os fanzines, eu fiz um papel pólen. E eu já tinha a versão física, já tinha lido, eu vou fazer uma resenha. E vou fazer uma resenha da versão em português, né? Porque eu tinha esquecido de fazer uma resenha desse material que eu já tinha prometido. E aí saiu a versão em português. Eu falei, agora eu tenho que fazer resenha até para deixar aqui o agradecimento, né? Para a nossa comunidade, que ainda está amadurecendo, a comunidade OSR Brasil. Agradecer esse esclarecimento, né? Que trazendo em português ajuda um maior alcance. Então, super legal. Eu vou fazer uma reflexão geral, tá? Para a gente começar a entender o que seria axioma e aforismo, né? Que vem aqui do termo original, né? Do texto original, que é Elementary Axioms e Aphorisms. O que seria isso, tá? A ideia estrutural é o seguinte. Axioma é uma coisa que não precisa necessariamente de ser comprovada. Ela já é meio que um consenso, ou está ali naquele ambiente, ela está, de certa forma, já consensual, tá? Seria alguma coisa mais ou menos assim. Então, dentro desse contexto, o que seria aforismo? São textos curtos, textos rápidos, que vão trazer essa estrutura. Por que os autores resolveram colocar assim? Eu vou ler aqui a primeira parte para a gente começar a construir o nosso XP. Olha só. Redescobrindo o contexto dos jogos da OSR. Jogadores e GMs, ao descobrirem o estilo OSR Old School Renaissance, ou Revival para alguns, renascença ou reavivamento da velha escola, na tradução literal de RPG, podem não ter o contexto histórico que os game designers originais concebiam como implícito. Então, parando aqui, se você pegar o livro do D&D original, o livro do Holmes, esses livros, principalmente os mais simples, essas dicas de mestragem, estilo de jogo, ela tá meio diluída ali de fora, e muito era usado nessa linguagem druídica, né, de você ir no evento, aprender. Então não tinha um texto estrutural passando diretrizes do jogo. O que isso acabou resultando? Resultando em uma série de ruídos de informação. Em muitos casos o jogo não tinha a intenção original do autor. Isso traz para mim um problema que é o raw, né? Tudo na vida, para mim, o raw é um problema que deve ser sempre refletido. Que seria o que? Raw, as regras como escritas, né? Rule as written. Dentro desse contexto, tudo que você leva ao pé da letra é problemático, ou é potencialmente problemático. E regra de RPG, principalmente do estilo antigo, tem muito disso, né? Porque existiam talvez alguns axiomas, alguns consensos que se perderam ao longo das edições, ao longo do jogar, ainda mais no mundo sem internet, né? E eles trazem aqui algumas reflexões que, no meu jeito de pensar, ajudam a amadurecer um aproveitamento mais maduro das regras antigas, dos textos antigos de RPG, né? Então, voltando aqui, muitos sistemas de regras não incluem muitas orientações sobre como executar o jogo. Eu imagino que os novatos podem se sentir perdidos ou ter uma experiência ruim durante uma sessão de jogo. Eu decidi compilar alguns conselhos me apropriando do estilo evocativo dos princípios do GM usado para sistemas como Apocalypse World e o do Powered by the Apocalypse Games. Esses princípios provêm principalmente de duas fontes excelentes do seu próprio meio. Maze Rats, um RPG de estilo OSR Light, né, de regras leves, do Ben Milton, e algumas postagens e vlogs de Steven Lupkin em seu blog Roll 1D100, né? Rola 1D100, mais ou menos isso.
sobre o assunto. Essas fontes são citadas originalmente pelo seu autor e eu tomei a liberdade de editá-las em um volume mais coeso, com marcadores para citações que dessem destaque, bem como inserir e expandir algumas ideias próprias. Então, no final, o que esse texto nos mostra? Que o David Perrin pegou textos, vídeos, conteúdo do Ben Milton, do Steven Lupkin e compilou aqui para ficar de forma clara, didática, né? Que é muito legal. Então aqui, se a gente lê aqui o Redescobrindo os Jogos OSR, né, Redescobrindo o Contexto, é porque existe muito disso, né? Existia muito estilo de jogo que ficava permeado pelo jogar na narrativa, né? Nos discursos e nos textos, talvez os textos eram muito diretos, muito limpos, né? Então, o que é um jogo OSR? Uma definição concisa e bem difícil e muito subjetiva, mas gosto de pensar como Ben Milton apresenta aqui. Numa campanha, quanto mais acrescentarmos os seguintes pontos, mais OSR ela é. Alta letalidade, um mundo aberto, uma falta de um roteiro pré-escrito, ênfase na resolução criativa de problemas, um sistema de recompensa centrado na exploração, geralmente XP por tesouro, uma desconsideração pelo equilíbrio de encontro e o uso de tabelas aleatórias para gerar elementos de um mundo que surpreendem tanto os jogadores quanto os mestres. Além disso, uma forte ênfase ao faça você mesmo, do it yourself, e uma vontade de compartilhar o seu trabalho e usar a criatividade de outras pessoas em seus jogos. Isso aqui, do faça você mesmo e compartilhe de forma criativa, tem muito a ver também com o alicerce da retrocompatibilidade, porque você compartilha, outra pessoa usa e tem muito a ver, né? Embora não seja exclusivo. Então essa é a visão do Ben Milton sobre o que seria o OSR, né? Com conceitos com resolução criativa de problemas, alta letalidade, muito desse chassi, né? Se a gente pegar aqui, para a gente começar a nossa resenha, eu já falo muito aqui, né, do Quick Primer for Old School Gaming, que foi um material lá do final dos anos 2000, né, na segunda década de 2000, se não me engano, 2008, 2009, não vou lembrar agora, acho que é 2008, que o Matt Finch traz com uma forma filosófica numa época em que a OSR estava começando a surgir, né? Ela estava começando a ganhar força, saiu o Swords and Wizardry, o Ozric primeiro, e aí ele traz esse guia rápido. Eu não vejo de nenhuma forma saudável que eles possam competir um com o outro, né? Esse aqui, uma década depois, ele vem, de certa forma, para somar, né? Nessa brincadeira que eu gosto de falar que tudo é XP, eu acho que quanto mais referências, quanto mais informações a gente tiver, mais legal para a gente amadurecer o nosso próprio jeito de jogar, né? Então, muito legal, eu acho que somam, né? Eu acho que é XP que você tem que ir somando dentro da sua reflexão. A primeira vez que eu li esse material, o que eu fiz? Eu peguei o material em inglês, imprimi, que eu gosto mais de ler impresso, e li de fora a fora, né? Li de ponta a ponta, de folha a folha, de capa a capa, como algumas pessoas falam. E beleza, aí você lê tudo, absorve um pouco desse conteúdo. O que eu indico hoje, né? Como ele é escrito na forma de aforismo, são as regras curtas, quando eu reli ele, eu preferi reler na forma do seguinte: você abre aleatório lá, deixa ele num lugar próximo, abre aleatório e dá uma olhada. Construa lugares difíceis e implacáveis. Vou aproveitar que eu abri aleatório aqui para mostrar a comparação com o inglês, tá? Olha lá. Então aqui, ó, deixa eu abrir no mesmo. Construa locais difíceis. E aqui, ó, olha como é que é no inglês. Build rocks e hard places. Ele colocou construa locais, né, ou lugares difíceis e implacáveis. Então é pra gente tentar localizar, né? Você vai colocar lugares duros, por isso que eu falo que tradução pedaleta também é um problema. Então é a ideia, vamos abrir isso aqui para ler, olha lá. Ofereça escolhas difíceis. Faça os jogadores pensarem no risco versus recompensa. Quando os jogadores vão mais fundo nos ermos das masmorras, as coisas mais perigosas emergem, seja porque luz ou recursos estão se esgotando, como comida, vida, equipamentos, ou porque os perigos aumentam, né? O perigo aumenta. Eles demoram, isso deixa os jogadores perguntando se vale a pena tentar a sorte um pouco mais longe. Os maiores tesouros são sempre mais difíceis de alcançar. Tá vendo que quando ele coloca aqui MMM,
Esqueci de falar isso, né? O que que ele fala aqui, ó? Isso são as de onde ele tirou, tá vendo? Ó? Quando é algo do Ben Milton, ele coloca M. Quando é algo do Steven Lupkin, ele coloca L. Quando é algo do David Perry, ele coloca P. Então, quando você abrir esses axiomas, né, rápidos aqui, ó, M, isso ele tirou do Ben Milton, M tirou do Ben Milton, M tirou do Ben Milton, tá vendo? P já é dele, ó. Então, então o que que ele quer falar aqui? Isso dentro da proposta de você sempre avaliar risco e recompensa. Pensando numa mega dungeon, numa estrutura de dungeon crawl clássico, quando você vai mergulhando nas profundezas desse submundo desconhecido, normalmente os maiores tesouros estão mais profundos, onde tem piores criaturas, armadilhas letais, né? Você está mais longe dos pontos seguros, então você está mais longe de um local para descansar, para recuperar, para se considerar seguro. Então você vai mergulhando dentro desses labirintos subterrâneos ou em ermos, né? Longe de pontos seguros para você, mas é ali que estão as maiores recompensas, mas também os maiores perigos. Então é você sempre avaliar risco-recompensa. Subverta as suas expectativas. Ó. É inevitável que os jogadores tenham conhecimento sobre os elementos da fantasia e da cultura pulp. Insira monstros comuns, locais e situações com sua própria reviravolta exclusiva para surpreendê-los. Isso incentiva os jogadores a explorar essas diferenças e resolver novos problemas com as quais não estão familiarizados. Então tem muito disso. Tem muito desse tipo de crie novo, né? Faça coisas novas. E por isso que eu acho que a compatibilidade também é legal, que você pega um monte de dica legal, né? E ele é rico o tempo todo com esse tipo de coisa, ó. Combate mortal mais evitável, deixe que os dados matem, né? Ele orienta a jogar sempre os dados em aberto, não ficar criando roteiro. Então ele é cheio, olha que legal, ó. Deixe que os dados matem. Mas olha a reflexão, se você deixa que os dados matem, a pessoa está andando num corredor, pisa aleatoriamente numa placa de pressão, vem um dardo, faz uma salvaguarda aí ou morre, né? Ou então a galera está viajando pelos ermos ou por uma caverna e de repente cai na cabeça deles uma aranha gigante ou vem um bicho voador. Então vem muito com a ideia de antecipação, né, que a gente fala, ó. Telegrafe a letalidade, ó. Aí vem do Ben Milton aqui, ó. Dê aos jogadores a chance de pensar sobre ameaças e obstáculos, telegrafando-os com antecedência. Ninguém gosta que a morte seja um acaso aleatório. Quando um personagem morre, deve ser culpa deles. Então é aquela coisa, se tem uma aranha gigante naquele ambiente, comece a dar algumas dicas disso. De repente, uma ossada de criatura no chão, algumas teias de aranha que podem ser percebidas, né? Para você ir antecipando o perigo, para poder, na hora que o perigo for sumido, é justo, né? Foi antecipado, estava ali naquele enigma que é um jogo narrativo, né? Isso é muito legal, muito legal. Olha, eu vou dar outro exemplo, tá? Olha aqui, ó. Revele a situação. Aí vem do Ben Milton. Não esconda informações importantes dos jogadores. Se os personagens pudessem razoavelmente saber algo, diga aos jogadores e siga em frente o jogo. O jogo é sobre tomar decisões, os jogadores não podem tomar boas decisões sem boas informações. Olha aqui que o Lupkin fala, né? O L lá, ó. Se você tiver na dúvida, é o Steven Lupkin. Os jogadores estão sondando sua visão deste lugar para encontrar informações úteis. Coloque suas mentes naquele mundo. Explore e traga de volta o que é valioso. Da mesma forma, aplique uma lógica do mundo real às populações e desafios, em vez de construir uma sequência cuidadosamente equilibrada de lutas. E deixa eu fazer um parênteses. Esse lance de revele a situação, né, e deles camadas para descascar, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas para isso eu quero mostrar aqui, olha como que esse XP, ele é um XP em construção e antigo que a gente precisa resgatar, né? Eu vou pegar aqui mais uma vez a minha caixa magenta e eu vou tirar dele a aventura B2, The Keep on the Borderlands, do Gary Gygax. Lembrando que na série clássica do D&D, nessa série em caixas, muito do XP está nos textos de aventuras, né? Então o Gygax, olha aqui, no começo da aventura, no começo do módulo, ele tem duas dicas, ó. Ele tem aqui, ó, notas para o Dungeon Master, que é umas dicas da aventura. E ele tem uma parte aqui, olha só o que ele fala aqui, ó. Como ser um Dungeon Master efetivo. Tá vendo? Então, ele passa isso dentro da aventura. E olha o que ele fala aqui embaixo. Olha que legal, isso aqui é filosófico, ó. To defeat monsters and overcome problems, the DM
must be a dispenser of information. O que ele está falando aqui? Para poder confrontar, vencer, superar criaturas e problemas, quem está mestrando deve ser um terreno fértil de informação. Então isso aqui tem tudo a ver, lá da Keep, né, anos 80, tem tudo a ver com isso aqui, ó. Revele a situação. Olha o que o Ben Milton fala. Não esconda informações importantes. Então, nesse jogo narrativo é importante fazer isso, né? Dê camadas para descascar. É o que eu gosto de trabalhar. É o seguinte, imagina uma cebola, né? Quando você chega numa sala escura, primeira coisa que você faz, você vê o que a luz da tocha ou do lampião iluminam. Então você dá aquela primeira camada descritiva, rápida, né? Chegou numa sala, você vai falar, olha, o que vocês veem? Você vê uma fonte no meio da sala, vê destroços, de repente com um leve reflexo de um brilhar no meio desses destroços. A sala cabe dois de você, um em cima do outro, um teto de pedra fria, e é isso. Dá essa descrição. Aí a galera vai interagindo, né? Isso é o jogar. Peraí, o que tem nessa fonte? Deixa eu olhar dentro, eu quero aproximar e olhar dentro da fonte. Você vai olhar como? Eu chego por cima e olho. E aí eu quero ver o tipo de líquido que tem ali. Aí você descreve, olha, tem uma água rasa no fundo, parece que tem uns 4 dedos, né? 4 polegadas, talvez, do nível do chão. E aí você tem um lodo em volta, você vai descrevendo isso. E de repente, se a galera não lembrar daquele reflexo de luz que você falou que tinha lá debaixo do destroço, às vezes é tesouro, um espelho, alguma coisa, tudo bem, isso é o jogo, não vai ter teste, não é para você desafiar a ficha, né? É para a pessoa ir nessa narrativa e construindo junto com você essa cena, né? Isso é também um pouco daquela narrativa emergente, né? Que fala muito aqui também, né? Eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas ele fala sobre narrativa emergente, né? O tempo todo, esse tipo de trabalho fala muito sobre isso, né? Aqui, ó, não sei se eu vou achar agora, né? Desse jogador. Mas olha que legal, ó, desses jogadores livres. Fala muito do jogo sandbox, né? Ao invés de você criar um mundo railroad, um mundo que você quer um trilho, deixa ele livre. Abrace o caos, mas sustente a lógica. Ou seja, se você está sorteando eventos e eles não fazem sentido, se ele não sustenta a lógica, você tem que sempre levar isso em conta. Então, para o vídeo não ficar muito grande, no geral, o que eu posso dizer? Eu recomendo muito que você pegue ou o material em inglês, se você quiser o material em português, ele está disponível também. Recomendo muito que você some XP com outras coisas, né, como esses livros das aventuras clássicas, só para você mostrar, só para brincar, né, esse lance do bioma. No meu fanzine eu também inspirado muito nesses materiais, né? Se você lembrar aqui, ó, olha lá, ó, aqui eu coloco o Primer e o Dungeon Master Guide, posso colocar aqui junto o Princípio Apócrifo, né? Eu acho que são XPs que se somam em relação a isso, né? De um combate dinâmico, de um jogo em aposta. Olha aqui, o que ele fala lá da telegrafar, a gente abordou aqui, eu abordei como antecipação, né? Para você sempre pensar nisso. Então, no bioma, olha que legal, de você pensar no bioma. Ao invés de você pensar em combates equilibrados, nível de desafio, é você pensar num ambiente ficcional. Então, é uma contribuição totalmente singela e gratuita, de um papo, né? Que tem muito disso também no livro do mestre do Gygax, muito desse XP está organizado aqui também. Então são formas diferentes da gente somando o XP, e esse material é muito legal. E como ele foi escrito nessa forma de aforismos, né, de regras, de textos rápidos e dinâmicos, você não precisa pegar e ler, você pode pegar e ler ele em 1 hora, meia hora, mas você pode também de vez em quando fazer umas reflexões aleatórias, né? Abre ele e faça uma reflexão aleatória, mantenha o mundo vivo. Aí o RPG OSR brilha com improvisação e extrapolação, não histórias rígidas. Durante o jogo, entre sessões, pense sobre como os outros personagens e facções respondem ao que os personagens estão fazendo e desenvolva de acordo. Então isso é esse modo de aforismo, de escrita, né? Bem legal, XPzaço, eu super recomendo. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.